Fala família, belezeira? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 4 de março e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E trago com a nossa planilha Caipora, que o link está no topo dos comentários, beleza galera? Com os resultados dos nossos palpites do dia 2 de março que eu trouxe parcialmente para vocês no vídeo anterior, beleza? Faltavam os jogos do Comunicações contra o Coatepec, que deu green, beleza? Foi over o e-mail gols. E no jogo do Tajeres Córdoba contra o River Plate, infelizmente por um golzinho aí, o jogo foi 2-2. Não deu o under 3,5, tá? O jogo foi bem pegado, com muitas finalizações, bem aberto. Porém, o campeonato argentino não costuma ter muitos gols. Isso foi bem aleatório, beleza? Já no jogo do dia 3 de março, eu trouxe aqui para vocês que tivemos 38 palpites, com 26 greens, 11 reds e ainda falta uma partida que está acontecendo que já está 1-0 para o Cienciano, tá? O risco é muito grande de atingirmos o over do e-mail goals, beleza? Já nos jogos que deram red, o Le Mans Warriors contra o Research Capital, a lesão do principal jogador no primeiro tempo, tá? Isso atrapalhou muito o Le Mans para deslanchar na partida. Após deslanchar aos 65 minutos, o jogo foi 4-1, beleza? Já no jogo do Ararat Armênia contra o Van, o Ararat perdeu de 2-0, teve um apagão jogando em casa, perderam a cabeça e até expulsão teve, tá? Então foi muito ruim essa partida. Já no jogo do Rapid Viena contra o Áustria Lustenau, tivemos 1-1. Mesmo dominando a partida e com 1 a menos, o Rapid sofreu um gol, mas correu atrás do empate, beleza galera? Já no jogo do Salzburg contra o Áustria Klagenfurt, tivemos 1-0 pro Salzburg, beleza? O Salzburg fez e desfez no jogo, fez de tudo, pedalada e drible, um monte de coisa, jogou com muita confiança, mas não conseguiu marcar mais de um gol, tá? Simplesmente porque não quiseram, beleza? Já no jogo do Anderlecht contra o Elpen, tivemos 1-0 para o Anderlecht, um jogo muito feio e truncado, tá? Mesmo com muita posse de bola do Anderlecht, a bola batia na intermediária ali do Elpen e não ultrapassava disso, beleza galera? Já nos jogos do Maccabi Haifa contra o Hapoel Hadeira, o Maccabi Haifa venceu por 1-0, mas decepcionou muito, tá? Pressionou tanto e errou mais ainda no ataque, não conseguiu finalizar no gol muitas vezes, beleza galera? Mesmo com o Hadeira não finalizando nenhuma vez no gol do Haifa, beleza? Já no jogo do Porto contra o Benfica, separamos 2 ou mais cartões para cada equipe, porém faltou um cartãozinho ali para o Porto, tá? O Porto dominou a partida, ficou com a bola a parte do jogo inteiro, tá? Por isso não fez muitas faltas, então não ocorreu muitos cartões para o Porto, beleza? Já no jogo do Sparta Praga contra o Slavia Praga, foi 0-0, um jogo sem objetivo, parecia que só estavam cumprindo uma tabela, beleza? Já no jogo do Zurique contra o Young Boys, tivemos um jogo que pareceu que iria deslanchar com um gol com 1 minuto de jogo, mas não cumpriu o prometido, beleza galera? Já no jogo do Besiktas contra o Galatasaray venceu por 1-0, os dois times sem pontaria nenhuma, tá? 3 finalizações no gol para cada equipe e só o Galatasaray conseguiu guardar um gol, beleza galera? E no jogo do Vasco da Gama contra a Portuguesa, tivemos 4-0 para o Vasco, ficamos por apenas um golzinho. O Vasco não costuma ficar fora do nosso previsto, mas dessa vez não deu certo, beleza galera? Então tivemos 26 greens, um resultado muito bom. Então, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, vocês que estão sempre assistindo nos nossos vídeos e vocês que caíram de paraquedas agora, desce ali embaixo e clica e se inscreve, ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites e deixe aquela curtida de respeito pra gente, beleza galera? E não se esqueçam de deixar um comentário sobre o que vocês estão achando das nossas análises. Sugestões, como eu disse, são sempre bem-vindas, beleza galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Bora Caiporada, começar com nossas análises aqui então. Eu separei Al Ain versus El Nasser, separei essa partida da FC Clubs na Liga dos Campeões com o mercado de over do e-mail gols. O El Nasser jogando fora de casa, ele tem uma probabilidade de vitória de 55%, beleza? E ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, com o Al Ain também com a mesma porcentagem, beleza? No histórico, foi 2 jogos disputados com uma vitória para cada lado e a média de gols é de 1 gol para cada equipe, beleza? Em séries, o Al Ain vem a 4 jogos vencendo e o Nasser vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes
tivemos over 1,5 gols em uma das duas partidas disputadas, tá? E na casa do Al Ain foi a única partida que tivemos o over 1,5 gols. Nos últimos jogos nos campeonatos ocorreram over 1,5 gols em quase todas as partidas das equipes, beleza, galera? Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Diz aí o que vocês acham nos comentários dessa partida, beleza? Será que o Cristiano Ronaldo vai jogar? Confere lá, valeu? Vamos lá então para Cavalier versus Humble Lions. Separei essa partida da Jamaica com under 3,5 gols. O Cavalier tem 67% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Humble Lions tem 17%. No histórico são 8 vitórias do Cavalier, 4 empates e 9 vitórias do Humble Lions. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Cavalier não tem empates nos últimos 5 jogos e o Humble Lions vem perdendo as 5 partidas, tá? Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora no Equador, separei a LDU contra o Macará. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A LDU tem 79% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Macará tem 50%. Verificando no histórico, são 27 vitórias da LDU e 10 empates, com 9 vitórias do Macará, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Macará vem perdendo a 4 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over goal no primeiro tempo em todas as partidas, tá? E na casa do LDU, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas da LDU, beleza? E nas partidas do Macará, também temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Punic Riven versus West Armenia. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Punic tem 77% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Armênia tem 44%. Verificando no histórico, são duas partidas com 2 vitórias do Punic e a média de gols é de 4 gols. Verificando em séries, o Punic vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Armênia vem tomando gols nos últimos 6 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, o Punic venceu as 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Punic em casa, ele vem vencendo a maioria das partidas e empatando, beleza? E o Armênia fora de casa, ele não vence, ele perdeu a maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Borac Bandia versus Goski Gabela. Separei essa partida na Bósnia com over 1,5 gols. O Borac tem 73% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goski tem 28%. No histórico são 6 vitórias do Borac, 1 empate e 2 vitórias do Goski. E a média de gols é de acima de 1,5 gols. Verificando em séries, o Borac ele vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Goski ele vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas e na casa do Borac não tivemos over 1,5 gols. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Por esse motivo, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols para essa partida, beleza? Próxima partida, Arda contra o Pirin. Separei essa partida na Bulgária com under 3,5 gols. O Arda tem 65% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pirin tem 39%. Verificando no histórico, são 4 vitórias do Arda, 3 empates e 1 vitória do Pirin. E a média de gols não ultrapassa 1,5 gols. Verificando em séries, o Arda ele vem perdendo a 4 partidas, enquanto o Pirin vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos na casa do Arda, under 3,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida ainda na Bulgária, separei Rebar versus Levski Sofia. Separei essa partida também com under 3,5 gols. O Levski tem 62% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Rebar tem 39%. No histórico são 4 vitórias do Levski e 1 do Rebar, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Levski vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Na casa do Rebar,
under 3,5 gols nas duas partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Rudez versus Gorica. Separei essa partida na Croácia com under 3,5 gols. O Gorica tem 48% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rudez tem 11%. No histórico são 12 vitórias do Gorica, 10 empates e 5 vitórias do Rudez. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Rudez vem perdendo as 5 partidas e o Gorica não tem empates nas últimas 5 e perdeu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Beleza, galera? Próxima partida, separei Nordsjælland versus Silkeborg. Separei essa partida na Dinamarca com over 1,5 gols. O Nordsjælland tem 61% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Silkeborg tem 50%. No histórico são 22 vitórias do Nords, 9 empates e 11 vitórias do Silkeborg. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Nords ele vem a 5 jogos sem empates e o Silkeborg também. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas que disputaram. Na casa do Nords, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Nordsjælland que foi 1-0 no amistoso contra o Cold. Então para essa partida separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos para Shamrock Rovers vs Derry City na Irlanda. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para o Shamrock Rovers, que está jogando em casa, e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Derry City tem 78%. No histórico são 31 vitórias do Shamrock, 23 empates e 22 vitórias do Derry City. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Derry ele vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Vasteras versus Sundsvall. Separei essa partida com vitória seca para casa na Suécia. O Vasteras tem 71% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sundsvall tem 44%. No histórico são 3 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Vasteras ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória do Vasteras em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Vasteras vem vencendo a maioria das partidas e o Sundsvall fora de casa não se dá bem. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Tijuana versus Clube Lyon. Separei essa partida no México com mercado de under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e uma pequena vantagem para o Tijuana. Ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Lyon tem 39%. No histórico são 12 vitórias do Tijuana, 8 empates e 14 vitórias do Lyon. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Tijuana vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o Lyon ele vem a 5 jogos sem empates. Verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do Tijuana, under 4,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Pachuca contra Clube Puebla. Separei essa partida na Liga MX Feminina do México com vitória seca para casa. O Pachuca tem 72% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Puebla tem 56%. Verificando no histórico são 8 vitórias do Pachuca, 3 empates e 1 vitória apenas do Puebla. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Pachuca ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Pachuca em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Pachuca venceu a maioria das suas partidas, então acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, separei o Deportivo Toluca contra a Clube América. Separei vitória seca para fora nesta partida.
O América do México feminino, ele tem 70% de probabilidade de vitória para essa partida e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Toluca tem 44%. No histórico, são 9 vitórias do América, 5 empates e 3 vitórias do Toluca. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o América vem a 3 jogos vencendo e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do América em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o América venceu a maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para fora. Beleza? Próxima partida, separei Inter de Milão versus Genoa. Separei essa partida na Série A da Itália com over meio gol no primeiro tempo. A Inter tem 76% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Genoa tem 61%. Muito cuidado com a zebra nesse jogo, tá? A Inter está vencendo muitas partidas sequencialmente, beleza? Verificando o histórico, são 23 vitórias da Inter, 7 empates e 8 vitórias do Genoa. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, a Inter vem vencendo, como eu disse, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos overgol no primeiro tempo na maioria das partidas. Na casa da Inter, overgol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei overgol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Osasuna contra Deportivo Alavés. Separei essa partida com o mercado de under 1,5 gols no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está equilibrada para as duas equipes, com uma pequena vantagem para o Osasuna. Na forma recente, ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Alavés tem 61%. No histórico, são 16 vitórias do Osasuna, 4 empates e 2 vitórias do Alavés. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Alavés vem empatando a 3 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 1,5 gols no primeiro tempo em todas as partidas, tá? Verificando os últimos jogos na casa do Osasuna, under 1,5 gols no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos under 1,5 gols no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 1,5 gols no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Elche contra o Alcorcón. Separei essa partida com o under 3,5 gols na segunda divisão da Espanha. O Elche tem 63% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Alcorcón tem 56%. Verificando no histórico, são 8 vitórias do Elche, 3 empates e 6 vitórias do Alcorcón. E verificando no média de gols, tivemos over 2 gols. Verificando em séries, o Alcorcón vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e empatou 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Elche, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Amorebieta versus Leganés. Separei essa partida ainda na segunda divisão com um under 3,5 gols. O Leganés jogando fora de casa tem 53% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Amorebieta tem 39%. No histórico, são 4 vitórias do Leganés e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, não temos séries, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos under 3,5 gols em 2 das últimas 5 partidas. Na casa do Amorebieta, under 3,5 gols em nenhuma das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu under 3,5 gols em todas as partidas. Por este motivo, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Avelei versus Yoieville. Separei essa partida com vitória e empate para fora. Yoieville tem 48% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Avelei tem 56%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 3-1 para o Yoieville. E em séries, o Yoieville ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos vitória do Yoieville na maioria das partidas, principalmente fora de casa. E verificando na tabela, o Yoieville é o primeiro colocado há mais de 10 rodadas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima e última partida, Premier League. Separei Sheffield contra Arsenal. Separei essa partida com overgol no primeiro tempo. O Arsenal tem 81% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Sheffield tem 28%. No histórico, são 10 vitórias do Arsenal, 3 empates e 2 vitórias do Sheffield. E a média de gols é de acima de 2,5.
Verificando em séries, o Sheffield vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o Arsenal vem sem empates nos últimos 5 e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, tivemos overgoal no primeiro tempo em quase todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos overgoal no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei overgoal no primeiro tempo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, família, cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Al Ain versus El Nasser, over 1,5 gol no primeiro tempo para LDU contra o Macará, over 1,5 gols para Borac contra o Goski, over 1,5 gols para North Island versus Silkeborg, under 1,5 gols HT para Osasuna contra a Deportivo Alavés e over 1,5 gol no primeiro tempo para Sheffield United versus Arsenal. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!